Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Passaram bem as festas? Glória a Deus. Não importa como você passou, mas importa se Jesus Cristo estava com você. Isso é verdadeiramente o importante. É sabermos que Jesus, ainda que nós tenhamos errado o suficiente para que Ele quisesse abrir mão de nós, Ele ainda fez questão de passar mais uma virada de ano com vocês. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a honra, Pai de toda a glória, para agradecer em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, eu quero lhe agradecer, ó Pai querido, a Tua pelo vara dia de de causado me consola, quero lhe agradecer, ó Senhor, meu Deus, Pai, que pelo teu tenho sido imenso amor pecador, para meu conosco. Pai, em palavras, meu Te Pai, em agradecer, ó atitude, Pai, Senhor. porque o Só que, Senhor, cada dia me concede mais, me levanta mais, Senhor. Cada dia o Senhor tem exaltado e engrandecido ao meu nome. Senhor, eu só tenho que agradecer, meu Pai, pelas minhas bênçãos, meu Pai, pelas minhas falhas, meu Pai, porque ali, meu Pai, sobre minhas falhas, o Senhor tem me corrigido, Senhor. É sempre o meu erro que o Senhor tem, meu Pai, sim, meu Pai, me endireitado, Senhor, me colocado no seu caminho, Deus. Eu venho agradecer, meu Pai, por essa casa, meu Pai, que essa casa está sendo o meu refúgio, Senhor. Está sendo onde, meu Pai, sim, meu Pai, eu tenho aprendido, meu Pai. Espírito Santo de Deus, venho olhar pela vida do meu Pai, amigos que aqui se encontram, meu Pai, dos meus irmãos, meu Pai, dos membros, meu Pai, dessa comunidade evangélica, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu Pai, dê a eles entendimento, preencha o coração deles, meu Pai, com a sua palavra, meu Pai. Espírito Santo de Deus, meu Pai, dá discernimento à minha família, meu Pai. Coloque eles cada dia mais sobre a sua proteção, Senhor. Protege o guarde, meu Pai, livre, meu Pai, sim, do laço do passarinheiro, da obra maligna, meu Pai, eu determino, meu Pai, que nenhum mal caia, meu Pai, sobre a vida da minha família, meu Pai, que toda obra satânica venha, meu Pai, se desfazer, meu Pai, sim, meu Pai, que toda obra de macumbaria venha cair por terra, Deus. Espírito Santo, eu determino, meu Pai, que minha vida seja uma vida de vitória, Deus. Senhor, meu Pai, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus. Restitua, meu Pai, a minha vida, meu Pai. Molde, meu Pai, os meus pensamentos, meu modo de agir, meu Pai, o meu coração, meu Pai. Sim, meu Pai, faça, meu Pai, com que minha vida, meu Pai, seja, meu Pai. Sim, meu Pai, totalmente edificada, Deus. Meu Pai, coloque sua mão, meu Pai, em volta da minha cabeça, as plantas do pé, meu Pai. Me protegendo, me guardando, meu Pai, de todo mal, Senhor. Meu Pai, acampe anjos ao redor dessa casa, desses servos, meu Pai. Sim, meu Pai, anjos, meu Pai, que Senhor, meu Pai, que proteja. Anjos, meu Pai, que meu Pai estejam, meu Pai, dispostos, meu Pai. Sim, meu Pai, a dar a essas pessoas, meu Pai. Sim, meu Pai, a tua mão, Senhor, para que eles possam, meu Pai, sim, meu Pai, ser guiados, meu Pai, ao seu caminho, ser guiados, meu Pai. Sim, meu Pai, a vida, meu Pai, a palavra, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Podeis sentar. Glória, glória, glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da nossa ministração de hoje é: qual é a evidência de que você é um cristão? Quem lhe disse que você é um cristão? E por que você acredita nisso? Será que você realmente é um cristão? O que é ser um cristão? Na noite de hoje, que você possa escutar a voz do Espírito Santo falando para você. Enquanto ele estava estudando essa ministração, Deus falou tremendamente ao meu coração e me constrangeu. Porque a resposta que eu obtive do meu coração não era a resposta que Deus queria que eu desse. Que você possa nessa noite obter a resposta que Jesus espera que você dê. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. Queridos, eu quero saber aqui de vocês, quem aqui já odiou a Deus? Poucos odiaram a Deus. Mas eu quero dizer algo a vocês. Nós somos cristãos. E a Bíblia nos ensina que o pecado faz inimizade entre nós e Deus. A Bíblia nos ensina que o preço para os nossos pecados é a morte. Quando nós começamos a entender isso, nós nos deparamos com a palavra inimigo. Muitos de nós tivemos inimigos. Alguns ainda têm inimigos. Mas os seus inimigos são conhecidos. E os seus inimigos, eles podem ser vencidos. Não importa se o seu inimigo é alguém de carne e de osso, ele pode ser vencido. Não importa se o seu inimigo é uma hoste espiritual da maldade, é um principado, é uma potestade. Este inimigo também pode ser vencido. Mas e quando o seu inimigo é Deus? Nós entendemos que Deus jamais poderá ser vencido. E a palavra nos diz que quando nós não conhecemos a Jesus, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa da iniquidade, por causa dos nossos pecados. Ainda em Efésios, no versículo 15 do capítulo 2, diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Lá em Romanos 5,10 diz: quando éramos inimigos de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, todos nós fomos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deus, Ele diz que um dia nós fomos inimigos dele. E que tipo de inimizade é essa que nós tivemos com Deus? Uma inimizade com alguém que não pode ser vencido. Uma inimizade com alguém que nos criou e nos conhece. Com alguém que sabe exatamente o que nós ainda faremos. Uma inimizade com alguém que conhece os nossos sentimentos, que conhece o nosso querer. Uma inimizade mortal. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo será constituído inimigo de Deus. Jesus Cristo disse que o mundo o odiou primeiro. E que se nós quiséssemos seguir a Jesus e servir a Jesus, o mundo também nos odiaria. O mundo também nos perseguiria. O mundo também nos afrontaria. Porém, se nós fôssemos amigos do mundo, se nós fôssemos como os ímpios, não teríamos a perseguição do mundo contra nós. Fato é que um dia nós fomos inimigos de Deus. E essa inimizade trazia um ódio em nossos corações. Talvez você não entenda e fale: pastor, eu nunca odiei Deus. Acontece que Deus não se deixa escarnecer. Acontece que o propósito de Deus para a nossa vida é o melhor possível, por mais que nós não entendamos. A Bíblia nos diz que muitos são os sonhos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que vai se cumprir nas nossas vidas. Aí você fala: mas ainda assim eu nunca odiei a Deus. Quando nós entendemos verdadeiramente que todos os sonhos do meu coração não são nada comparado aos sonhos de Deus para a minha vida. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é que vai se cumprir na minha vida.
Não importa o quanto eu me debata, quanto eu lute para que isso não aconteça. Uma vez, Deus chamou um homem para salvar uma cidade inteira. E este homem não quis ir salvar aquela cidade, porque aquela cidade era má. Esse homem se escondeu de Deus. Esse homem entrou no porão de um navio. Deus agitou o mar. Deus trouxe um grande peixe, abocanhá-lo e trazê-lo de volta àquela cidade, porque aquela cidade necessitava de ser salva. Essa inimizade com Deus nos diz que nós estamos mortos quando nós não estamos em Cristo, e que a nossa vontade não vale absolutamente nada, porque nós não somos nada, porque inimizade com Deus é ter um inimigo que não pode ser vencido, é ter um inimigo que é vitorioso sobre toda e qualquer circunstância. Aí você me diz, mas ainda assim, eu nunca odiei a Deus. Se o plano de Deus para a sua vida é o melhor possível, quantas vezes nós dizemos não para os planos de Deus? Existem alguns filósofos famosos no mundo, filósofos que foram tidos até mesmo como grandes nomes da humanidade, que contestaram a divindade de Deus e trouxeram uma dúvida para o coração do ser humano, dizendo: qual o sentido da vida? Meus queridos, se Deus não tivesse algo para com vocês, qual o sentido de vocês estarem aqui? Qual o sentido de vocês lutarem todos os dias para tentarem alcançar um lugar que vai se desfazer em pouco tempo? Para que lutar? Para que tentar se reconstruir? Para que tentar se transformar? Sendo que amanhã você vai morrer. Você vai ser enterrado, a sua casa vai apodrecer. E você não vai ser ninguém. Você não será lembrado, a sua existência aqui não passou de uma ondulação na água da vida. Qual o sentido da vida se você não é nada, não é ninguém, não tem um propósito bem estabelecido para a sua vida? Você é como uma pedra que, jogada em um lago, vai fazer uma pequena perturbação na flor da água, mas a pedra vai afundar, e não houve sentido na vida da pedra. Nós vivemos e temos a intenção de termos um algo a mais. Nós temos a intenção de encontrarmos o sentido da vida e o sentido do porquê estamos sofrendo, de encontrarmos o sentido de porquê um dia nós obteremos a vitória. Um filósofo disse que o sol um dia vai se apagar. Fato é que os cientistas observam as estrelas e eles veem que algumas estrelas perdem a sua luz e morrem. A luz do sol é o que traz a vida, a vegetação desse planeta e permite que nós estejamos aqui. Eu não sei se amanhã ou depois, ou alguns milhões de anos, quando esse sol se apagar, o que vai ser da humanidade? O que vai ser de todos os seres humanos que um dia nasceram neste planeta, viveram, construíram, almejaram sonhos, conquistaram? Será que na ondulação do universo vai fazer algum sentido esse planeta um dia ter um acidente e ter criado o ser humano? De que vale a minha vida? De que vale a sua vida? O que significa essa inimizade com aquele que criou o universo e que pode destruir o universo com a força da sua palavra? Nós entendemos que muitas vezes nós odiamos a Deus, porque nós nos consideramos melhores do que Deus. Quando Jó estava no seu momento de aflição, naquele momento terrível, ele chegou a contestar a Deus. Deus desceu do alto do céu em forma de um roda-moinho e conversou então com Jó e disse: onde você está? Quando eu separei a parte molhada da parte seca da terra, aonde você está?
estava quando eu segurei este planeta no firmamento? Aonde você estava quando eu te criei? Quando nós entendemos essa contestação de que vale a inimizade com este Deus, e por que você acha que você pode ser melhor do que este Deus? Eu nunca odiei a Deus. Se nós entendermos que tudo que Deus faz para nós é o melhor, a Bíblia ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós achamos que o plano de Deus para a nossa vida é o melhor, mas nós queremos tomar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos, porque nós achamos que nós conseguimos ter uma decisão melhor e mais acertada do que a de Deus. Nós oramos e nós dizemos assim: Senhor, em nome do seu Filho Jesus, oh Pai querido, eu necessito disso, eu necessito daquilo, oh Pai querido, afasta de mim esta tentação, oh meu Deus, retira este cativeiro de mim. E aí depois, isso não acontece. E aí nós dizemos para Deus: por quê? Por que o Senhor não fez isso? Fato é que, se eu pudesse escolher, antes do meu nascimento, quem eu seria, eu teria escolhido uma estatura maior, eu queria ter um pouco mais de altura, eu queria não ter uma genética que me levasse a engordar, eu queria ter uma dicção melhor. Se eu pudesse ter escolhido o lar onde eu teria nascido, eu teria escolhido uma família nobre, uma família com posses. Mas eu não pude escolher isso, porque eu ainda não estava vivo. Então neste momento foi Deus quem escolheu quem eu era e como eu seria. Aí eu cresci um pouquinho, e eu comecei a contestar a Deus. Eu não pude escolher se eu ia nascer alto, baixo, branco, negro, gordo, magro, rico ou pobre. Mas eu posso escolher o que vai ser da minha vida daqui por diante. E aí quando Deus não faz aquilo que acontece, nós dizemos: Deus, por que você não fez aquilo? Porque se o Senhor tivesse me dado um bom emprego, quando eu saí da casa de recuperação, se eu tivesse um bom salário, se aquela minha esposa tivesse voltado para mim, eu não teria recaído. O que você está dizendo para Deus é que você controla melhor a sua vida do que Deus. Tudo o que você precisa é do mesmo poder de Deus. Ou seja, você queria ser igual a Deus. Você queria ter o poder da palavra de dizer: olha, mulher, volta para mim, volta a me amar. Eu quero o emprego de presidente da multinacional X. Eu quero fama e fortuna, e aí eu vou te adorar. Como Deus não te deu isso, você disse: se você tivesse me dado, eu não estaria tão agressivo, tão deprimido, tão angustiado, eu não estaria nessa minha vida miserável. E aí você diz: o Senhor é Deus, o Senhor tem poder para mudar o meu cativeiro, e o Senhor não mudou. O que eu te fiz? Neste momento, sabe qual é a sua atitude, querido? A sua atitude é a mesma da de Lúcifer, de querer ser igual a Deus. Lúcifer não queria estar acima de Deus, Lúcifer queria ser Deus. Quando você quer tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, você usurpou o trono de Deus. Porque a nossa vida não nos pertence. Nada do que acontece ao nosso redor nos pertence. Você não é dono do seu corpo, do seu físico, das suas posses. Tudo pertence a Deus. Se no dia de hoje você teve inspiração para frequentar uma escola, para frequentar uma universidade, para se formar e ter uma profissão, essa inteligência não veio de você.
essa inteligência veio de Deus. E se você permaneceu em uma formação e ali prosperou na sua carreira, Deus te deu estratégia para conquistar novos cargos. A mulher que você teve não foi você que escolheu. A mulher que você teve, Deus escolheu para você. Porque Ele retirou a tua costela e formou a tua esposa. Talvez você ainda não tenha encontrado essa tua costela que está andando pelo mundo. Talvez você se apoderou de outras costelas por aí. Talvez você teve muitas outras costelas, mas você não teve paz. Porque você caiu em adultério, você foi traído, você foi menosprezado, você também traiu, você se prostituiu. E por não importa com quantas mulheres você se deitasse, nenhuma delas te satisfez. Porque só pode existir satisfação quando nós estamos completos. O ser humano não nasceu para morrer, o ser humano nasceu para ter a vida eterna. Portanto, nós não entendemos a morte. Nós só seremos completos quando nós tivermos a vida eterna. Glória a Deus. Por isso essa nossa insatisfação para com a vida. Jesus Cristo nos disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas para que era para nós não nos preocuparmos, porque Ele já venceu o mundo. Só que você também quer vencer o mundo com a força dos seus braços. Você vem aqui para este local de oração, aonde tem um tempo pré-determinado, não por homens, mas por Deus. Porque toda a autoridade é dada por Deus. Glória a Deus. Todo o governo é instituído por Deus. Sendo o governo bom ou o governo ruim, ele está debaixo das poderosas mãos de Deus. Um dia alguém esteve aqui e instituiu 9 meses de tratamento. E você achou que 9 meses não era necessário para a sua vida. Foi Deus que instituiu. A ordenança é de Deus, porque toda a autoridade está debaixo dele. A autoridade é de Deus no tratamento. Mas, pastor, existem outras casas, em outros lugares, onde o tratamento é menor. Lá é menor. A autorização é dada por Deus para que lá seja menor. Por isso que existem leis diferentes para cada país. Mas não importa qual seja a lei de cada país, ainda está debaixo da poderosa mão de Deus. Todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E sabe qual a maior estratégia do inferno? É dizer que você não é escravo. É dizer que você é livre. É dizer que você tem o domínio sobre a sua vida. É dizer que você pode fazer o que você quiser e que não existe mal algum nisso, desde que eu esteja adorando a Deus. 3 meses de internação, 6 meses de internação, 9 meses de internação, o que me importa desde que eu esteja adorando a Deus? Mentira do inferno. Se Deus quisesse que você estivesse em uma casa aonde o tempo ali programado fosse de 6 meses, você estaria ali, não aqui. Fato é que se Deus quisesse que você estivesse morto, você estaria morto e não estaria aqui. Muitos podem dizer que não amam a Deus. Outros podem dizer que não amam tanto quanto Ele merece. Mas eu amo Deus. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a
inclinação da carne e a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o que pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, diz: porque, segundo o entendimento do homem, eu tenho prazer na lei de Deus. Aleluia! Nós que estamos aqui conhecemos um pouquinho a respeito da lei de Deus, mas o mundo lá fora diz para você que Deus é bom e mau. O mundo lá fora diz para você que Deus criou o mal e criou o bem, portanto o mal e o bem é uma coisa só. O mundo lá fora quer te dizer que yin e yang existem, as duas faces da mesma moeda, que Deus é justo, porém Ele também nos provoca. Se nós nos atentarmos a isso, querido, de que Deus é bom e ruim, de que o mal e o bem são uma mesma moeda com duas faces, nós perdemos o sentido da vida e o sentido da adoração, e nós odiamos a Deus. Porque ninguém aqui nasceu geneticamente sem uma mãe. Nenhum de vocês nasceu da procriação de um homem com outro homem. Meu Deus! Todos vocês necessitaram dos óvulos de uma mulher e do espermatozoide de um homem, para que houvesse vida. É verdade. Então todos vocês têm mãe. Não importa se vocês a conheceram ou não. Todos vocês têm uma mãe biológica. Glória a Deus. Todos vocês já conheceram uma mulher e talvez já tenham se apaixonado. É verdade. Todos vocês já conheceram a costela que falta em vocês. Pois agora eu lhe digo: se não existe bem, não existe mal. Se não existe um tempo certo, se não existe certo e errado, se alguém estuprar essa mulher que você ama, que sentido tem a vida? Eu posso fazer de tudo nesse mundo, e se eu posso fazer de tudo porque eu estou debaixo da autorização de um ser superior, você pode julgar esse estuprador? Porque se você julgar esse estuprador que violentou a sua mãe e logo em seguida a matou com requintes de tortura, você teria que julgar o leão que na savana africana ataca uma zebra. Muitas vezes ele pega em seu pescoço e a asfixia até a morte. Porém, outras vezes ele junta na sua anca e ele a derruba no chão e ele a consome viva, com requintes de crueldade. Mas aquilo é um instinto animal. Muitos animais, como o diabo da Tasmânia, estupram as suas parceiras. O que você pode dizer a respeito desse estuprador? Ele vai dizer: eu segui os meus instintos de predador. Eu me inclinei aos desejos da minha carne conforme eu posso. Não há certo e não há errado. Eu senti vontade de ter relações sexuais e tive. Logo em seguida, o meu instinto de predador, porque eu sou um animal, me disse para matá-la e eu a matei. Mas isso é errado. Quem falou que é errado? Aonde está o erro? Se você com o suor do seu rosto trabalha, adquire os seus bens e alguém vem e os rouba, você não vai poder dizer que isso é errado. Porque se essa pessoa te roubou, é porque ela foi mais forte do que você. Se ela fosse mais fraca, ela não teria conseguido lhe roubar. E é a lei do mais forte. O mundo está cheio de leis para proteger a prática do pecado. Mas Deus não gosta dessas práticas. Deus não é bom nem ruim. Deus é bom e sabe amar. Cada um de nós temos uma história diferente.
com acertos, com erros, e Deus nos amou em cada uma dessas histórias. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo você odiando a Deus, odiando o destino que Ele lhes traçou, mesmo você odiando o fato de Ele não ter te dado aquilo que você achava melhor para você, talvez se você tivesse nascido com alguns milhões na sua caderneta de poupança, talvez se esses milhões rendessem mais alguns milhões de dividendos todos os meses, talvez você estivesse viajando pelo mundo inteiro e talvez você não tivesse se metido em drogas. Vocês conhecem algum ator, alguma atriz, algum empresário multimilionário que se envolveu com drogas? Alguém já viu na televisão? Muitos. Qual a diferença deles para nós? Nem o dinheiro. Nenhum. Se cortá-los, eles sangram como nós. Se pecarem e não se arrependerem, irão para o inferno, assim como nós. A única diferença é que Deus o ama de uma forma diferente da que ama você. Aleluia! Mas o objetivo de Deus é que você entenda que esse amor diferente não faz acepção do dinheiro e nem acepção pelo uso ou não de entorpecentes, pela degradação do físico e da alma ou do espírito. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Mas lá em Romanos capítulo 7, versículo Romanos capítulo 7, versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto eu estava sem a lei, eu estava morto no pecado. Nós fizemos tudo o que nós fizemos porque nós odiamos a Deus, porque nós olhamos e Deus era o nosso inimigo mortal. Por mais que você nunca tenha dito que Deus era seu inimigo mortal, todos os planos que Deus planejou para você, você não quis seguir. Você fez questão de ir contra Deus e de ir a favor do mundo que é inimigo de Deus. Deus diz que aquele que não é a meu favor é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Deus não tem meio termo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ainda em Romanos, no versículo 4 agora: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos o fruto para Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa, querido. Um dia nós estivemos mortos para Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos teve como mortos para Ele. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 20. Lucas quanto? Lucas capítulo 20, versículo 9. Glória a Deus. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola e eu quero dividir essa parábola com vocês. E começou a dizer ao povo essa parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este, e afrontando, mandaram-no no vazio.
E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas estes, ferindo-o também, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: o que farei agora? Eu mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo, eles o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Ira, e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. Queridos, se você entender que Deus está falando com você agora, Deus lhe deu algo que você não era capaz de ter. Deus lhe deu a vida. Mas a vida não te pertence. Você não é dono da vida. Porque se você fosse dono da vida, talvez você não quisesse envelhecer. Se você fosse dono da vida, você não queria ter enfermidades, não queria que as suas células todos os dias estivessem morrendo. Você recebeu algo de Deus para tomar conta. O seu corpo é a sua vinha, que Deus lhe deu e disse: olha, toma conta. Mas não é seu. Eu vou cobrar algo por isso. Deus envia constantemente servos e sacerdotes, assim como Ele enviou aquela vinha, para lhe dar um aviso. Ei, querido, Deus te ama. Volta para os caminhos dele. E sabe o que você faz com esse que lhe trouxe um aviso de Deus? Você o espanca e o manda embora. Sai daqui, crente. Sai daqui, falso profeta. Vai profetizar em outro lugar. Você não deu o pagamento de que Deus queria que você desse. Quer dizer que Ele é santo, glorificar o nome dEle, se render a Ele. Deus não desistiu. Deus então enviou mais uma pessoa para dizer: olha, não se meta neste caminho. Não vá por este caminho de pecado. Não se envolva com essas substâncias. Não se envolva com essa mulher casada. Não se envolva com essa criminalidade. E aí, mais uma vez, você chutou essa pessoa que Deus enviou e disse: da minha vida cuido eu. Oh, glória, aleluia. Sou maior de idade, vacinado. Fala mais, papai. E eu assumo as consequências pelos meus atos. É isso aí. É bem assim. Ou seja, você pegou algo que não é seu, que Deus lhe arrendou, porque Deus disse: do pó viestes e ao pó tornarás. Não é teu, é dele. E aí, quando um servo dele, enviado por ele para lhe dar um aviso, você fala: ei, sai daqui, da minha vida cuido eu. Deus envia outro. Quando você já está derrubado, dizendo: ei, volta para os braços do Pai. Não importa o que você fez de errado, Deus te ama. Deus está te esperando, assim como aquele homem esperou o filho pródigo. Glória a Deus. Aí você diz: agora não. Depois que virar o ano eu vou. O que você acha que Deus deveria fazer? Ira? Destruição? Esse corpo é meu e me pertence, a sua vida é minha e me pertence. Já que você não quer respeitar aquilo que eu lhe dei para cuidar, eu vou te destruir. Ele pode fazer isso. Ele pode abrir o chão e mandar que o chão te engula. Ele pode enviar saraiva de fogo do céu e destruir a sua casa e os seus entes queridos. É dele.
Deus, porque eu não vou receber o mal. E nesse momento, então, querido, o que você faz? Aceita a ira de Deus? Aceita a destruição de Deus para a sua vida? Aí Deus fala, eu ainda vou dar mais uma chance. Antes de destruí-lo, porque para mim você está morto. Por causa do pecado você está morto. Eu não te criei para que morresse, eu te criei para que vivesse eternamente comigo. Mas o pecado faz uma barreira entre eu e você. O pecado cria uma inimizade entre nós. Portanto, você para mim está morto. Quem já se sentiu morto perante as mãos de Deus? Quem já se sentiu abandonado? Quem já sentiu que Deus não estava olhando? Você estava morto. Mas existe uma coisa chamada graça. Existe uma coisa chamada favor não merecido. Porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que você pudesse fazer as pazes com Deus. Jesus Cristo quis tomar conta da sua vida, porque Deus disse: ei, eu quis os judeus. Jesus Cristo nos tomou os gentios e disse: ei, Pai, que haja paz entre o povo judeu e o povo gentil. E esses dois vão ser um só diante do Senhor. E aí Deus enviou o Filho dele. E Deus então enviou toda a sua ira, que era para consumir você. E ele permitiu que o Filho dele fosse feito maldito, pregado em uma cruz, sofresse morte como um ser humano. O pagamento pelo pecado é a morte. Deus disse: o que eu vou fazer com esses agricultores, com esses lavradores que tomaram aquilo que não era deles, era meu? Ira e destruição. Deus enviou o seu filho. E assim como esses lavradores mataram o filho desse Senhor, nós matamos Jesus. Com tanto ódio que nós tivemos em nosso coração, porque nós somos filhos do pecado, nascidos da iniquidade de nossos pais. Nós odiamos a Deus desde o dia do nosso nascimento, porque nós não fomos Deus, porque nós não tivemos o controle das nossas vidas. Porque se nós tivéssemos o controle, nós teríamos escolhido vidas diferentes. Então nós odiamos a Deus. E nós matamos a Jesus Cristo. Cada um de nós ajudou a martelar os pregos que feriram as mãos do nosso Senhor. Cada um de nós chicoteou a Jesus por causa dos nossos pecados. E a ira de Deus caiu sobre o Filho dele, dizendo: por sua causa eu vou fazer as pazes com esses que você tanto ama. Eu vou fazer as pazes com esse povo, e eu vou chamar esse povo de meu amigo de novo. E eu vou olhar para eles, e eles vão me adorar, e eles vão me servir, e eles vão orar comigo. Glória a Deus! Mas filho, esse povo tem que parar de me odiar. Aí Jesus Cristo diz: Pai, eles não te odeiam, eles me odeiam, porque o mundo me odiou primeiro. E eles são nascidos do mundo, mas deixa eu ensinar de que eu sou bom e sei amar de verdade. Deixa eu ensiná-los que não importa o problema que eles passem na vida deles, eu tenho algo melhor comigo. Aleluia! Que não importa o quanto eles tenham feito coisas erradas. Fala, papai. Que todo o ódio deles eu posso transformar em amor de verdade. Pai, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus
o manifestou. O que nós podemos conhecer a respeito da vida de Deus é o que Jesus Cristo fez pela sua vida até hoje. Mesmo você o tendo odiado e não tendo aceitado o plano que Ele colocou para a sua vida, e tendo feito tudo errado, a graça, o favor não merecido. Aí você pode dizer assim: ei, mas eu não odeio mais. Eu não odeio mais. Eu já aceitei o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo agora vive em mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que tem filho? Quem é que criou o filho? Filho, o amor que nós temos por um filho é algo incompreensível. Sim ou não? Sim. É algo que não se explica. A maternidade nasce no momento da concepção. A partir do momento que uma mulher é fecunda, ela se torna mãe. Ela se apaixona por algo que está dentro dela que ela não viu a face. Ela se apaixona por um ser que ainda não fala, não anda, não se mexe, não se comunica. Agora, a paternidade só vem com conhecimento. Quando seu filho nasce, você o pega nas mãos e você não o ama. Porque aquele pedacinho de ser humano, por mais que alguém te diga que é teu, não há amor entre você e ele. O amor de um pai por um filho se desenrola ao longo do tempo. Para alguns demora alguns meses, para outros alguns anos. Mas não existe tempo para que esse amor nasça. Talvez você só venha conhecer o seu filho quando ele já está com 20 anos de idade. E talvez o seu amor por ele desperte com 20 anos de idade. Aí você vai saber de que amor eu estou falando. E se você o ama tanto assim, se você o ama tanto, por que você pegou aquela marreta de 4 quilos, colocou a mãozinha dele em cima de uma mesa e esmagou cada dedinho dele, dizendo: filho, eu te amo? Que amor é esse? Que amor é esse que quando os dentinhos dele começaram a nascer, você pegou um alicate de construção, enfiou na boca dele e arrancou os seus dentinhos e dizendo: não, papai te ama? Quem ama machuca? Se você ama Jesus, por que você pega todos os dias? Porque cada vez que você comete um pecado é como se você martelasse o dedo daquele ente que você mais ama. Cada vez que você comete uma atrocidade no pecado, Jesus sente a dor daquele prego entrando nas suas mãos, entrando nos seus pés. Ele sente a dor daquela coroa de espinhos colocada na sua cabeça. Ele sente a dor daquelas chicotadas e daquele caminho na via cruz. Mas você ora e fala: Deus, me perdoa, porque eu pequei e eu te amo. Sabe o que Jesus tem que usar nessa hora? Da graça. Você não merece que Ele te ame tanto assim, mas esse é o dom da salvação. E esse dom vem de Deus. Amém. Porque todos os dias nós ferimos aquele que nós mais deveríamos amar. É verdade. E todos os dias Ele usa da graça. Porque a graça é um dom que Deus deu para Jesus. E é por causa deste dom que Deus deu a Jesus que nós seremos salvos. Nós não somos merecedores. Todos os dias nós fazemos questão de mostrar para Jesus o quanto nós o odiamos. Mesmo dizendo que nós o amamos, nós fazemos questão de machucá-lo. Mas ainda assim,
através desse dom da salvação, Ele quer melhorar as nossas vidas. Porque todos os homens receberam luz suficiente para saber quem é Deus. O desejo do homem de ter conhecimento de onde eu vim e para onde eu vou é a luz de Cristo que está dentro dele. É dizer, eu não posso ser uma pedra jogada no lago. A minha existência não pode ter nenhum significado neste mundo. A minha existência não pode ser simplesmente uma vida de sofrimento, uma vida de maldição. Tem que ter um propósito. Eu tenho que conhecer este propósito. O dia que você conseguir fazer exatamente aquilo que Paulo disse, não viver mais você, mas deixar que Cristo viva em você, a vontade de Cristo vai se manifestar em você. E essa vontade, não importa a adversidade, vai lhe trazer paz. Na virada deste ano, eu estava na praia. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses. E tinha uma piscina onde eu estava. E eu estava tomando muito cuidado do meu filho, para que ele não caísse naquela piscina. Coloquei uma boia de braço nele. E enquanto nós estávamos na piscina, eu tomava conta para que ele não afundasse na água. Porque mesmo com a boinha de braço, ele ainda enfiava a cara na água e engolia a água. Ele se sentou na beiradinha da piscina, pegou um baldinho e começou a tirar água de dentro da piscina e jogar a água no chão. Eu falei, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. E ele caiu. Mergulhou na água. Eu corri mesmo sabendo que ele estava de boia. E eu peguei e ele estava assustado e chorando. E ele disse, meu papai. Eu falei, cuidado com a borda. Nós estávamos almoçando. E por 10 minutos eu me despedi do meu filho. 10 longos minutos. E de repente um anjo gritou no meu ouvido: Davi. O nome do meu filho é Davi. E eu olhei para minha esposa estava sentada também na mesa. E eu olhei para os meus parentes e todos os meus parentes estavam sentados na mesa. E eu gritei, Davi. Nós saímos correndo. Do local onde nós estávamos existia uma escada que levava para essa piscina. A família inteira correu. Nós subimos as escadas. E eu encontro meu filho sentado na borda da piscina, sem boia, com um baldinho tirando água e jogando água para fora. Aleluia, Deus, isso é maravilhoso. Por 10 minutos o meu filho ficou sentado na borda daquela piscina, tirando água. Eu não mereço isso. Eu não mereço essa graça. Deus é bom, Senhor. Eu não mereço que Deus cuide tanto de mim assim, a ponto de enviar anjos para tomar conta do meu filho. Aleluia, Espírito Santo. Eu odiei a Deus todos os dias da minha vida. Aleluia. Todos os dias eu fiz questão de machucar o filho dele. Todos os dias eu fiz questão de pregar os pregos nas mãos de Cristo. Mas pelo amor de Cristo, Ele não fez o mesmo com o meu filho. Pelo amor do filho dele, por causa da graça que é o favor não merecido que Ele deu ao filho dele, Ele cuidou do meu. Porque eu era merecedor da ira de Deus. Porque quando eu tenho problemas financeiros, eu digo, eu estou muito estressado e eu não vou à igreja. Porque quando eu quero algo da minha esposa e eu não consigo na hora que eu quero, eu digo, hoje eu não vou orar porque a minha carne queria vencer o meu espírito e se deleitar nos prazeres sexuais.
E como ela não quis, por causa disso eu não vou orar. Eu não sou merecedor dessa graça. Por quantas vezes eu estive caminhando no vale da sombra da morte. Para aqueles que conhecem o meu testemunho, por quantas vezes eu tive um fuzil apontado para a minha cabeça. Por quantas vezes eu estive a segundos da morte. E Deus podia ter dito naquela hora: ei, para mim você já está morto. Porque aquilo que eu te dei para cuidar, você não dá valor. Porque aquilo que eu te dei para que você fosse arrendatário da minha vinha, você não ligou. Nós sabemos que a nossa vida não nos pertence, nós odiamos isso. Nós odiamos que a nossa vida não nos pertença. Nós odiamos saber que Deus é quem vai tomar o controle das nossas vidas. Nós odiamos saber que é a vontade dele que vai se cumprir. Nós odiamos isso. Nós odiamos não ter esse controle, porém esse controle é do inferno. Eu já disse aqui uma vez que livre-arbítrio é para os fracos. Livre-arbítrio, fazer aquilo que você quer, é para o escravo. O escravo do pecado é que tem livre-arbítrio, que faz o que quer. Porque ele acha que é livre, então ele acha que existe livre-arbítrio. E eu não tenho livre-arbítrio. Eu quero fazer aquilo que Cristo manda que eu faça. Pecado não é quebrar regras. Pecado é odiar as regras, porque as regras foram criadas por Deus. Quando Deus diz para você que você vai passar um tempo determinado aqui, e você diz não, você está odiando as regras que Ele criou para a sua vida. Salomão demorou uma vida inteira para entender que toda vontade humana não passa de vaidade. Que neste ano de 2014 tem muitos rostos conhecidos aqui dentro hoje. Como ser humano, eu posso dizer que eu fico feliz de ver pessoas que eu já não vi há algum tempo. Amém. Eu posso dizer que, olha, é meio estranho olhar para uma pessoa que você sabe que está aqui porque recaiu, porque errou. E você abraça e diz: poxa, que saudade, que prazer em te ver. Fala, papai. Ou seja, eu estou dizendo assim: ainda bem que você se ferrou para que eu pudesse te ver. É estranho, não é? A felicidade que nós temos em encontrar alguém que a gente gosta, mesmo que essa pessoa esteja dilacerada por dentro, destruída. Nós lutamos todos os dias a nossa carne contra o nosso espírito. Eu gostaria de encontrar cada um de vocês lá fora. Eu gostaria de falar para vocês: ei, vamos comer uma pizza. Glória a Deus. Um dia nós saímos para jantar, saiu eu, o Davi, o Diogo, o Flávio, o Fábio e o Lúcio. Nós saímos para jantar, nós saímos para comer pizza. Aleluia! Nesse tempo eles eram internos. Quantas vezes algum de vocês comeu pizza depois que saiu da casa? Eu nenhuma. Por que nós só nos amamos então aqui? Por que nós só nos amamos aqui? Por que somente aqui eu posso chamá-los de meus filhos? E vocês aqui me chamam de meu pastor? Espero que esse ano de 2014 haja um mover sobrenatural na vida de cada um de vocês. Para que vocês saibam que as amizades conquistadas aqui dentro foram conquistadas porque Deus permitiu que nós nos tornássemos amigos.
planejou o momento de você estar aqui. Por mais que você não goste, por mais que você odeie a realidade de que foi isso que Deus escolheu para você, Glória a Deus. Deus tem um plano na sua vida. Amém. Para de achar que o plano de Deus é ruim. É bom demais. Para de achar que se você tivesse opção, você teria feito diferente. Amém, Senhor. Para de achar que se Deus quisesse, você não estaria aqui de novo. Para de odiar Deus. Sim, Senhor. Porque o plano dele é um só: que você viva eternamente com ele. Amém. Mesmo que você tenha que padecer, mesmo que você tenha que enfrentar um leão, mesmo que você tenha que enfrentar um urso, mesmo que você tenha que enfrentar um gigante, tudo isso tem que te trazer paz. Glória a Deus. Tudo isso tem que te dizer assim: ei, passou mais um problema? Passei. Eu estava lá, eu estava do seu lado, eu vi o teu problema e eu fiquei feliz porque você venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei feliz porque eu permiti a prova, sim, mas você aprendeu com ela. Santo Deus. A Bíblia nos ensina que existe um reino no céu. E a Bíblia também nos diz que nós iremos reinar com Cristo. Nós teremos que tomar decisões importantes no céu. Quais são? Não faço ideia. E ninguém pode dizer quais são. Mas eu posso conjecturar. Eu posso imaginar, eu posso ter um devaneio agora aqui, sem fazer nenhuma heresia. A Bíblia me diz que os anjos foram criados para serem co-servos nossos. São servos do Deus Altíssimo e também nossos servos. E a Bíblia nos diz que os anjos são incontáveis. Se nós vamos reinar no céu, nós vamos reinar sobre os anjos. Agora, nós achamos tanto sobre os anjos, que os anjos são donos de uma sapiência. Você já se imaginou dando conselho para um anjo no céu? Ô louco. Aleluia. Você já se imaginou julgando uma causa de anjos? Santo Deus. Deus está te ensinando algo aqui. Amém. Aleluia. Deus está te ensinando o que é a graça. Eu creio, Pai. Deus está te ensinando que para quando você for julgar, você julgue com a mesma medida que Deus te julgou aqui na terra. Deus está te ensinando que não importa o quanto tenham te machucado, você ainda é capaz de amar. Coloque-se de pé. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso primeiro culto. Depois das festividades de final de ano, das festividades de abertura deste novo ano. Cada um de vocês tem uma trajetória a ser trilhada aqui dentro. Glória a Deus. Nenhuma trajetória vai ser igual a de outra. Aqui dentro vão haver momentos de alegria, vão haver momentos de tristeza, haverão momentos de saudade, haverão momentos de dúvida, mas cada momento aqui dentro jamais será esquecido de vocês. Porque aquilo que Deus ensina, Ele faz questão de gravar no coração. Aquilo que Deus ensina não é como a tabuada do 9 que você aprendeu e talvez não se lembre mais. Aquilo que Deus ensina fica gravado nas tábuas do coração. Para alguns foi marcado com um entalhe suave, para outros foi marcado com um entalhe forte. Para outros, durante a marcação deste momento, a tábua quebrou. Mas Deus não substitui a tábua do coração. O que Deus faz é acrescentar. Para que você saiba que cada cicatriz
d'água te custou um momento diferente. Um dia, o rei Salomão teve que julgar um caso. Duas mulheres tiveram 2 filhos. E durante a noite, ao dormir com essas crianças, uma dessas crianças morreu. A mãe que estava com aquela criança morta nas mãos olhou para a criança da outra que dormia no colo de sua mãe e não pensou 2 vezes. Ela foi lá e trocou de criança, colocou a criança morta na mão da outra e pegou a criança viva. Uma mãe conhece o seu filho. Quando essa mãe acordou, ela disse: ei, essa criança morta nas minhas mãos não é minha. E foram levar o caso ao rei Salomão, dizendo: rei, julga em meu favor, porque a criança morta não é minha, mas é dela, e a viva que está nas mãos dela é minha. O rei Salomão julgou com sabedoria que Deus lhe deu, dizendo: pega a minha espada, cortaremos esta criança viva em 2 e daremos metade a cada mãe. Aquela mãe que era a mãe verdadeira da criança viva disse: não, deixa com ela. Eu prefiro que o meu filho viva nos braços de outra mulher do que venha morrer. Que você possa aprender que o tempo que você está passando aqui não é um tempo de morte, mas é um tempo de vida.
Jesus Cristo esteja sobre vós. Que a consolação do Espírito Santo e o amor do nosso Deus não se aparte de nós, nem hoje e nem nunca. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.